Boa tarde, queridos alunos da Escola Crispiniano. Novamente estamos aqui nas suas aulas de matemática. Se vocês estiverem com material, nós vamos trabalhar hoje com o assunto que está na página 20. Ok? Então, na página 20 hoje nós vamos trabalhar dois conceitozinhos básicos na matemática, que é esse aqui, ó, que é o de divisor e múltiplo, né? Vamos ver o que é um divisor e o que é um múltiplo de um número natural, certo? Bom, primeiramente, quando a gente fala em divisor, né, a gente tem que lembrar da operação de divisão. Quando você tem uma divisão, vamos supor aqui o 80 dividido por 2, né, a gente sabe que dá 40, porque 2 vezes 40 dá 80. Então nós temos um número que fica aqui, ó, que nós chamamos de dividendo. E nós temos um número que fica aqui, que é justamente o nomezinho que a gente vai trabalhar aí, que a gente chama de divisor. Observe que quando eu dividi 80 por 2, deu 40, a divisão aqui teve como resto 0, ou seja, foi uma divisão que a gente diz que é uma divisão exata. Quando isso acontece, a gente afirma que o número 2 é divisor de 80. Por que o 2 é divisor de 80? Porque o 80 é divisível por 2, né? Quando a gente faz a divisão, dá uma divisão exata. Já, por exemplo, se eu pegar o número 35, se eu dividir aqui 35 por 3, aí dá 1, né? 3 vezes 1, 3, aí para 3 dá nada, aí baixo 5. 5 dividido por 3 não pode ser 2 porque passa, só pode ser 1, aí sobra resto, tá vendo? Sobra resto 2. Aí o que acontece? Nesse caso, o 3 não é divisor de 35, porque na divisão de 35 por 3 sobrou o resto 2. Aí o que acontece, né? Vamos fazer a leitura aqui do livro de vocês. Eles dizem assim: vamos relembrar o conceito de divisores, observando a seguinte situação. Thaís comprou um pacote, né, com 48 balas e tentou repartir igualmente em saquinhos com 5 balas, mas sobraram 3, né? Ela pegou 48, né, dividiu por 5, pegou 48, dividiu por 5, ou seja, se eu pegar o 48 dividido por 5, vai dar 9, porque 9 vezes 5 dá 45, só que vai sobrar 3. Então a gente afirma o seguinte, que o 5 não é divisor do 48, né? Então, ela tentou repartir o saquinho com 6 balas. Aí sim, ó, 48 dividido por 6 dá 8, porque 8 vezes 6 é 48, né? 48 para 48 sobra resto 0. Ou seja, a gente pode dizer que o número 6 é divisor de 48 porque o resto deu 0. Então, isso foi possível porque 48 dividido por 6 é igual a 8, né? Exata, ou seja, 6, tá aqui o que eu acabei de falar para vocês, é divisor de 48. Já o 48 não é divisor de 5 porque a divisão não é exata sobre o resto 3. Então, o número natural não nulo, quando ele fala não nulo, ele não pode ser 0, né? É divisor de outro número natural B quando a divisão desse número por B, ou seja, de B por A, for exata. Quando o número é divisor de B, dizemos que B é divisível por A. Então, a gente pode dizer, por exemplo, aqui, ó, que 48 não é divisível por 5, mas 48 é divisível por 6. Certo? Já, por exemplo, se eu pegar aqui o número 60, o número 60, vamos perguntar quais são os divisores aqui do 60. Os divisores do 60 seria quem? Seria 1, por que 1? Porque 60 dividido por 1, vou até botar aqui, ó, 60 dividido por 1 dá 60, né? Então, 1 é divisor de 60. Por 2, 60 o 2 é divisor de 60 porque 30 vezes 2 dá 60, então o 2 é divisor de 60. O 3 é divisor de 60 também, porque se eu pegar o 60 e dividir por 3, dá 20 vezes 3, 60. Então, o 3 é divisor de 60. O 4 também é divisor de 60.
Se eu pegar aqui 60 dividido por 4, dá 4 vezes 1 dá 4, sobra 1 aqui, baixa, né? Sobra 2, desculpa, baixa o 0, 5 vezes 4, 20, para 20 dá nada. Ou seja, a divisão deu exata, significa dizer que o 4 é divisor também de 60. O 5, 60 dividido por 5 dá 12, 12 vezes 60, 12 vezes 5 dá 60, então o 5 é divisor. O 6, até porque 6 vezes 10 dá 60, né? Então o 6 também é divisor de 60. Já o 7 não é divisor de 60, porque vai sobrar resto. O 8 também não é divisor de 60, nem o 9, nesse caso aqui vai entrar o 10, né? Porque 60 dividido por 10 dá 6. O 11 não é divisor de 60. Já o 12 tá aqui, ó, porque 12 vezes 5 dá 60. O 13 não é. O 14 não é. E a gente vai ter o 15, ó, porque 15 vezes 4 dá 60, então o 15 é divisor de 60. E nesse caso aqui o 20, né? Porque 60 dividido por 20 dá 3. E aí, será que tem mais algum divisor? Tem o 20, né? Que 3 vezes 20 dá 60. O 15, né? O 15. E a gente vai fechar aqui no 30, né? Estava esquecendo de colocar o 30 aqui. Porque 2 vezes 30 dá 60. E fecha nele mesmo. Todo número é divisor dele mesmo, todo número e o 1 é divisor de todos os números, certo? Porque todo número dividido por 1 dá ele mesmo. Então, pessoal, divisor é só vocês procurarem um número que divide o número de forma exata. Já a palavrinha múltiplo, né? A palavrinha múltiplo, ela está associada com a palavrinha divisível. Então, quando vocês ouvirem a palavra múltiplo, é a mesma coisa que divisível, né? Já é diferente da palavra múltiplo. Vou mostrar aqui para vocês porque é diferente. Eu coloquei ali que 60 é divisível por 12, né? Porque dá 5. 5 vezes 12 dá 60. Aí, o que eu posso afirmar disso aqui? Eu posso afirmar que o 5 é divisor de 60. Ou que o 60 é múltiplo de 5. A questão dos múltiplos é diferente. Os múltiplos estão no mesmo sentido de divisível. Então, se eu pedisse aqui para vocês, ache os múltiplos de 5. Aí, o primeiro múltiplo de um número é 0. Aí, no caso do 5, vai ser 5. Depois do 5 é o 10, o 15, o 20, o 25, o 30. E assim sucessivamente. Então, nós temos aqui os múltiplos de um número. Aí, a gente é obrigado a botar os 3 pontinhos, porque a sequência de múltiplos ela sempre será infinita. Se eu pedisse aqui quais são os múltiplos de 4, aí você tem 0, porque 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 3 dá 12, é de 4 em 4, 16, 4 vezes 4, 4 vezes 5, né? 4 vezes 6, e assim sucessivamente somos obrigados a colocar os 3 pontinhos. Vamos supor aqui, múltiplo de 7. Então, como eu falei para vocês, o primeiro múltiplo de um número é o 0, né? Então, 0, que 7 vezes 0 dá 0, 7 vezes 1 dá 7, 7 vezes 2 dá 14, 7 vezes 3 dá 21, 7 vezes 4 dá 28, e assim sucessivamente. Então, múltiplo está no mesmo sentido da palavra divisível. Isso aqui, pessoal, é como se fosse uma pequena revisão do que vocês estudaram lá no 6º ano, sobre múltiplos e divisores. Só que a gente está revivendo, né? Recapitulando novamente. Como eu disse a vocês, esse assunto aqui está na página 20 do livro de vocês. Indo para a próxima página, no caso para a página 21, nós temos o que é um número primo. O número primo é um número que só tem 2 divisores, tá? Aqui é só vocês
analisar, é colocar aqui, possui apenas dois divisores, um e ele mesmo. Por exemplo, se eu pegasse aqui os divisores de 6, quais são os divisores de 6? É 1, que 1 é divisor de 6, o 2, que 2 vezes 3 é 6, 3 e 6. Então, o 6 ele tem 4 divisores, então ele não é primo, ele é chamado de número composto, porque ele tem mais de 2 divisores. Já, por exemplo, pessoal, o número 11, ele só tem como divisor 1 e ele mesmo. Então, a gente afirma que o número 1, o número 11 é um número primo. Então, o número primo ele só vai ter 2 divisores. Aí tem aqui, os números naturais que possuem mais de 2 divisores são chamados de números compostos. Assim, o número 1 nem é primo, tá aqui no livro de vocês, ó, o número 1 nem é primo, nem é composto. Aí nós temos aqui alguns mais primos, ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13, são alguns exemplos, porque isso aqui é infinito. Já temos aqui o 4, o 6, o 8, o 9 e o 10, que não são primos, por quê? O 4 aqui é divisível por 2 e por ele mesmo, e por 1, já passou de 3 divisores. O 6 aqui a gente já viu que passa de 3 divisores, passa de 2 divisores, chega a 4. Então, para ser divisor de um número, só pode ser dividido por ele, por 1 e por ele mesmo. Então, isso é o que é o número primo. Então, nós temos alguns números primos, como o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e assim sucessivamente. Esses números, eles são chamados de números primos. Agora vamos ver como é que a gente fatora. Então esse nomezinho está como decomposição em fatores primos, mas isso é a mesma coisa que fatorar. Vamos supor que eu peço aqui para vocês fatorarem, fatorem. Vocês vão fatorar aqui, vou até pegar o primeiro exemplo do livro aqui, 72. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o 72, colocar um tracinho do lado dele e dividir esse número 72 pelos números primos. Como o 72 é par, qual é o primeiro número primo? É o 2, né? Então dá para dividir por 2, que dá 36. Ainda dá por 2, né? 36 dividido por 2 é 18. Ainda dá por 2. 18 dividido por 2 é 9. 9 não dá por 2, mas dá pelo próximo primo, que é o próximo primo, 3. Não. Então como é que fica o 72 fatorado? Quantas vezes aparece o 2 aqui? 3 vezes, vai ficar 2 elevado a 3, né? Porque aparece 3 vezes, 2 elevado a 3 vezes, 3 elevado a 2. Então está fatorado 72. Vou pegar outro exemplo. Vou pegar um número mais alto. 116. Aí 116 é par. Então dá por 2, né? Aí isso aqui, 5 vezes 2 10 dá 1, vai sobrar 16, né? Não, 18. Não, peraí. É errado, 18 não, tem que ser a metade aqui. Isso aqui vai dar 58, né? 18, 16 vai em 1, 15, 10 com 1 dá 11. Então 58 é por 2, 27, não dá mais por 2, mas dá por 3. 27 dividido por 3 dá 9, né? 9. Peraí que eu comentei um equívoco aqui, esse pedacinho aqui. Deixa eu só apagar. Metade de 28 é 29. E 29 é primo, só dá por ele mesmo. Então, do 116 fatorado é 2 ao quadrado, né? Vezes 29. E isso é fatorar o número. Fatorar, pessoal, a palavra fatorar, ela vem da expressão fator. Fator quer dizer multiplicação. Então, quando você está fatorando, você está decompondo esse número em fatores primos. Outro exemplo, vamos supor que eu tenho aqui o número 200 para fatorar. Então, vou pegar o 200, passar aqui no traço e vou dividindo ele pelos fatores primos. Quem é quem? Primeiro fator primo, 2. Então, vou ver se dá por 2.
200 dividido por 2 dá 100, ainda dá por 2. Metade de 100, 50. Por 2, 25, que dá 5, e por 5, dá 5, que dá 1. Ou seja, eu teria aqui 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Está aí o número 200 fatorado em fatores primos. Então, pessoal, é dessa forma que vocês vão fazer essa atividade aqui que eu estou deixando para vocês. Ó. Eu vou mandar ela em forma de imagens para que vocês possam realizá-la e enviar para o meu privado, certo? Então, por hoje a gente encerra a nossa aula aqui. Lembrando que quinta-feira é feriado, sexta-feira também está sem atividade, ou seja, a gente só vai voltar a ter aula segunda-feira que vem, ou terça-feira que vem, certo? Um abraço a todos, né, e até a semana que vem.